Olha, não dá pra negar, né? Seja de bike, seja de scooter, uma onda elétrica e bem silenciosa tá tomando conta das ruas do Brasil. E hoje a gente vai fundo pra entender o que tá por trás dessa explosão toda. Elas estão pipocando em cada esquina com aquela promessa de um futuro mais limpo, mais rápido e, claro, mais barato. Pois é, mas a pergunta que fica é: será que essa promessa toda se sustenta no mundo real? A gente pode dizer que o transporte do futuro finalmente chegou? Ou será que a gente está acelerando de olhos fechados para um monte de desafios novos? Essa é a grande questão que vamos desvendar hoje. E vamos combinar, a promessa é uau, é muito sedutora. No papel, parece a solução perfeita para as nossas cidades, né não? Pensa só, sustentabilidade, zero poluição saindo pelo escapamento, porque, bom, não tem escapamento, economia com um custo para rodar que é quase nada, agilidade para dar aquele tchauzinho para o trânsito e ainda por cima um empurrãozinho para a saúde que acaba incluindo muito mais gente na história do pedal, é o sonho da mobilidade urbana, né? E ó, isso não é só conversa, não é só uma ideia no papel. A realidade é que o pessoal está abraçando a causa com força. A estimativa é que até 2025 a gente tenha mais de 300 mil e-bikes unindo pelo Brasil. 300 mil! Esse número grita uma coisa. Isso aqui não é a modinha. É uma transformação de verdade acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Só que, como em tudo na vida, né, toda grande mudança vem com um pacotão de complexidades. E por trás de toda essa maravilha, de toda essa conveniência, tem uns desafios gigantes que a gente precisa colocar na mesa e discutir, sem rodeios. Então, para organizar o nosso papo, vamos quebrar essa complexidade toda em três pedaços. Três grandes desafios que estão moldando o cenário hoje: segurança, a bagunça da regulamentação e a nossa infraestrutura. Primeiro ponto, e talvez o mais pesado de todos: segurança. A conta é simples. Mais velocidade e mais peso é igual a mais risco. Não tem jeito. E os dados que estão saindo dos hospitais já acendem um alerta vermelho. As lesões em acidentes com esses veículos estão parecendo mais com as de moto do que com as de bike. A gente está falando de traumatismo craniano, fratura feia. E aí bota nessa conta a imprudência de muita gente no trânsito e o risco que é real de incêndio por causa daquelas baterias sem marca, sabe? O negócio é sério. O segundo desafio é o que muita gente já apelidou de terra de ninguém regulatória. A confusão sobre o que pode e o que não pode é geral. O X da questão é o seguinte: um monte de veículo que é vendido como se fosse uma bike elétrica é, na verdade, um ciclomotor perante a lei. E aí, meu amigo, isso muda o jogo completamente. Teria que ter placa, o condutor precisaria de habilitação, só que é uma realidade que a maioria nem sabe que existe. Ou finge que não sabe, né? Aproveitando que a fiscalização ainda é meio capenga. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é crucial para a gente acabar com essa confusão de uma vez por todas. Entender isso pode evitar uma bela dor de cabeça e uma multa. Ó, de um lado, a bicicleta elétrica de verdade. Ela tem o que a gente chama de pedal assistido, ou seja, o motor só liga para dar uma forcinha quando o pedal está girando. A potência vai até 1000 watts e a velocidade, no máximo, 32 km por hora. Para essa tá tranquilo, não precisa de CNH, não precisa de placa. Agora, se o veículo tem aquele acelerador na mão, igualzinho a uma moto, ou se passa desses limites que eu falei, aí já era. Vira um ciclomotor. E a história muda. Precisa de CNH sim e de placa. Fim de papo. E o terceiro desafio é onde tudo isso se encontra, onde o bicho pega, a rua. A nossa infraestrutura, coitada, não foi feita para essa invasão elétrica. E o resultado a gente vê todo dia. Ciclomotores que são proibidos ali, andando em ciclovia, criando um climão com as bikes normais. E quando esses veículos mais rápidos vão para a rua de verdade, a briga por espaço com carro e ônibus é um perigo constante. Especialmente naquelas cidades onde ciclovia é artigo de luxo ou nem existe. Beleza, já entendemos os perrengues da segurança e das leis, mas agora vamos falar do que interessa para muita gente. E o bolso? Como fica? Quanto custa de verdade entrar nessa aventura elétrica? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, o investimento para começar não é baixo não. Uma e-bike urbana, daquelas mais simples, já começa ali na casa dos R$ 3.500. Agora, se a ideia é partir para um modelo mais chique ou para as scooters elétricas, aí pode preparar o bolso para gastar mais de R$ 10.000. Sem dúvida, essa é a primeira barreira para muita gente. Mas, em total contraste com esse valor de compra, o custo para rodar, gente, é quase uma piada. Pensa comigo. Uma recarga completa na tomada de casa mesmo, que te dá autonomia para rodar entre 30 e 60 quilômetros. Sabe quanto custa em média? R$ 1. É isso mesmo, R$ 1. É aqui que a mágica da coisa acontece.
essa economia do dia a dia é, com certeza, o que mais brilha os olhos de quem compra. Só que essa economia fantástica na conta de luz pode acabar escondendo um custo futuro e um custo bem salgado. E o vilão dessa história é um só: a bateria. Ela é o coração do veículo, mas é também a peça mais cara de todas. E como tudo na vida, uma hora ela acaba. Então, é super importante colocar na ponta do lápis os custos invisíveis, aqueles que não vêm na etiqueta de preço. Primeiro, manutenção. Não é qualquer oficina que mexe, precisa de gente especializada e isso é mais caro. Segundo, e esse dói mais, a troca da bateria. Depois de uns 3, 4 anos de uso, se prepara para gastar entre R$ 1.500 e R$ 3.000. E terceiro, o custo de andar errado. As multas e o risco de ter seu veículo apreendido não são brincadeira. Certo, com tudo isso na mesa, a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão. Afinal de contas, vale a pena ter um veículo elétrico desses? Vamos botar tudo na balança para tentar chegar numa resposta. Olha, a verdade é que não tem resposta pronta. Depende muito do que cada um está procurando. Se o foco é economizar, aquele custo quase zero para rodar pode sim fazer o investimento inicial valer a pena lá na frente. Se o que se busca é agilidade, não tem nada igual a dar adeus para o trânsito, mas tem que lembrar da vulnerabilidade. E para quem levanta a bandeira da sustentabilidade, as emissões zero são incríveis, mas o que fazer com a bateria quando ela morrer? Ainda é uma pergunta sem resposta clara. E quem é que está comprando essa ideia? O público é super variado, o que é bem legal. Tem desde o trabalhador que está de saco cheio do busão lotado, até o ciclista de final de semana que usa aquelas EMTBs super potentes para desbravar trilhas novas. E tem também um pessoal mais velho, que vê no motorzinho elétrico um jeito de continuar ativo, de ter mais independência. Agora se prepara para um dado que, olha, talvez exploda algumas cabeças. Apesar do que a gente vê nas ciclovias das cidades, o que está realmente movimentando a grana desse mercado não são os modelos do dia a dia. São as mountain bikes elétricas, as EMTBs. Sozinhas, elas são responsáveis por mais de 70% de todo o faturamento do setor. O que isso mostra? Que, pelo menos por enquanto, essa é uma revolução que também está sendo puxada, e muito, pelo lazer de alto padrão. Beleza. E para onde tudo isso vai? Que o crescimento é certo, ninguém duvida. Mas o futuro dessa revolução elétrica por aqui vai depender de alguns pontos bem específicos. Dá para a gente ficar de olho em avanços em 3 áreas principais. Na tecnologia, com baterias que durem mais e sejam mais eficientes. Na regulamentação, que a gente espera que a fiscalização aperte e que, pelo amor de Deus, as regras fiquem mais claras para todo mundo. E no mercado, onde a briga por menos impostos é constante, o que poderia finalmente deixar o preço inicial mais amigável. E se ainda resta alguma dúvida do tamanho disso tudo, os números não mentem. É um mercado que já está movimentando mais de R$500 bilhão por ano aqui no Brasil. E a projeção para o próximo ano, um crescimento nas vendas que pode chegar a 55%. É um foguete que não tem mais volta. O que nos traz de volta para a nossa pergunta inicial? A revolução elétrica, gente, deixou de ser uma coisa do futuro. Ela está aqui, agora, redesenhando as nossas cidades. A grande questão que fica no ar não é se vai acontecer, mas sim, o Brasil está pronto para pilotar essa mudança? Ou a gente corre o risco de ser atropelado por ela? A reflexão fica no ar.